Em 24 de novembro de 1971, um homem que se identificou como Dan Cooper, mais tarde conhecido como D.B. Cooper, embarcou em um voo comercial entre Portland e Seattle. Durante o voo, ele sequestrou a aeronave, exigiu $200 mil em dinheiro e, após receber o resgate, saltou de paraquedas em algum lugar sobre o estado de Washington. O enigma de D.B. Cooper, que desapareceu sem deixar rastros, continua a fascinar investigadores, entusiastas de mistérios e o público em geral. D.B. Cooper entrou no voo 305 da Northwest Orient Airlines, parecendo um passageiro comum. Vestido com um terno escuro, gravata preta e óculos de sol, ele se comportou de maneira calma e discreta. Pouco depois da decolagem, entregou uma nota à comissária de bordo, que inicialmente pensou ser um número de telefone. Na verdade, a nota continha uma mensagem afirmando que ele possuía uma bomba em sua maleta e que o avião estava sendo sequestrado. Cooper então apresentou suas exigências. D.B. Cooper exigiu $200 mil em notas de $20, 4 paraquedas e um caminhão de combustível para reabastecer a aeronave ao chegar a Seattle. As autoridades, preocupadas com a segurança dos passageiros, atenderam a todas as exigências sem hesitar. O resgate foi preparado e, ao chegar em Seattle, os passageiros foram liberados em troca do dinheiro e dos paraquedas. Cooper manteve a tripulação a bordo e ordenou que o avião decolasse novamente, agora em direção ao México. Pouco tempo após a decolagem de Seattle, Cooper abriu a porta traseira do avião e saltou, desaparecendo na noite fria e chuvosa sobre a região florestal do estado de Washington. As condições climáticas e a escuridão tornaram a localização exata do salto difícil de determinar. Nenhum membro da tripulação viu Cooper saltar, e a área de pouso nunca foi identificada com precisão. Esse salto arriscado e a falta de pistas concretas sobre o paradeiro de Cooper alimentaram um mistério que persiste até hoje. Imediatamente após o sequestro, o FBI lançou uma das maiores caçadas humanas da história. As autoridades vasculharam a área onde acreditavam que Cooper poderia ter pousado, mas não encontraram nenhum sinal do sequestrador ou do dinheiro. Especialistas em aviação, paraquedismo e táticas de sobrevivência foram consultados, mas o terreno difícil e a falta de informações claras sobre o local do salto complicaram as buscas. A investigação gerou um dossiê massivo, mas poucas pistas tangíveis. Ao longo dos anos, o FBI identificou mais de 1.000 possíveis suspeitos, incluindo veteranos de guerra, criminosos notórios e indivíduos que desapareceram logo após o sequestro. Alguns dos suspeitos mais conhecidos incluíram Richard McCoy, um sequestrador que realizou um crime semelhante meses depois, e Kenneth Christiansen, um ex-funcionário da Northwest Orient Airlines. No entanto, nenhuma evidência definitiva ligou qualquer suspeito ao crime, deixando o caso sem solução. O mistério de D.B. Cooper é alimentado por uma questão central: ele sobreviveu ao salto? Alguns especialistas acreditam que as condições adversas e o terreno difícil tornaram sua sobrevivência improvável. Outros argumentam que, como um possível veterano de guerra ou paraquedista experiente, Cooper poderia ter planejado o salto cuidadosamente e sobrevivido à queda. A falta de restos mortais ou do dinheiro do resgate encontrado na área reforça a possibilidade de que Cooper tenha escapado com sucesso. Em 1980, uma descoberta surpreendente trouxe novas esperanças à investigação. Um menino de 8 anos encontrou cerca de $5.800 em notas de $20 enterradas na margem do rio Columbia, não muito longe da área onde Cooper teria saltado. As notas foram identificadas como parte do resgate, mas a origem exata de como chegaram ao local permanece um mistério. Esta descoberta gerou novas teorias, mas também trouxe mais perguntas do que respostas. Desde o sequestro, várias pessoas alegaram ser D.B. Cooper ou conhecer sua identidade verdadeira. Algumas dessas confissões atraíram atenção significativa, enquanto outras foram rapidamente desmascaradas. Em muitos casos, os indivíduos buscavam fama ou dinheiro, explorando o fascínio contínuo pelo mistério de Cooper.
O FBI investigou essas confissões, mas nenhuma foi considerada legítima. As confissões falsas tornaram ainda mais difícil para os investigadores separarem fatos de ficção. O caso de D.B. Cooper deixou uma marca duradoura na cultura popular americana. Filmes, livros, músicas e documentários exploraram o mistério e a lenda do sequestrador desaparecido. Cooper se tornou uma figura quase mítica, representando a rebeldia contra o sistema e o poder do indivíduo comum para enganar as autoridades. Sua história continua a capturar a imaginação do público, mantendo vivo o fascínio pelo homem que desafiou a lei e desapareceu sem deixar rastros. À medida que novas tecnologias se desenvolveram, o FBI revisitou o caso de D.B. Cooper utilizando métodos modernos, como análise de DNA e modelagem digital do salto. Amostras de DNA foram coletadas de um laço deixado por Cooper a bordo do avião, mas a falta de uma correspondência clara nos bancos de dados criminais limitou os avanços. No entanto, essas tecnologias proporcionaram novas perspectivas sobre o caso e mantiveram viva a esperança de uma possível solução. Em 2016, após 45 anos de investigação, o FBI oficialmente encerrou o caso de D.B. Cooper. Embora a decisão tenha sido baseada na falta de novas pistas viáveis, o caso permanece aberto na mente de muitos investigadores independentes e entusiastas do mistério. O encerramento do caso pelo FBI não encerrou o fascínio público, e o debate sobre a identidade e o destino de D.B. Cooper continua em fóruns, livros e documentários. O legado de D.B. Cooper transcende o próprio crime. Ele se tornou um ícone cultural, um símbolo do mistério e da audácia. O sequestro de 1971 e o subsequente desaparecimento de Cooper continuam a inspirar discussões e teorias, mantendo sua história viva em nossa cultura coletiva. Mesmo décadas após o crime, D.B. Cooper permanece uma das figuras mais enigmáticas da história criminal dos Estados Unidos, e o mistério de seu desaparecimento continua a intrigar gerações. O mistério de D.B. Cooper é mais do que apenas um crime não resolvido, é uma história de ousadia, mistério e o eterno fascínio pelo desconhecido. Embora muitas perguntas permaneçam sem resposta, o impacto cultural e histórico do caso garante que D.B. Cooper continuará a ser um enigma que desafia investigadores e captura a imaginação do público. A lenda de Cooper, com sua combinação de crime, aventura e desaparecimento inexplicável, assegura que ele permanecerá uma figura mítica na história americana. Até a próxima!